Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para conversarmos um pouco sobre ensino à distância. E na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre os conceitos fundamentais de tecnologia, não é verdade? Esses conceitos fundamentais de tecnologia que nós vamos discutir hoje, eles estão presentes na unidade 1 do nosso material didático. Tá bom, pessoal? Nessa unidade nós queremos trabalhar um pouco sobre o que? Especialmente colocando para vocês, trazendo para vocês as informações das tecnologias, mostrando que elas vieram para revolucionar a nossa forma de ver o quê? De ver o mundo a partir do momento que a internet chegou. O que é que eu estou querendo colocar para vocês? Com o advento da internet, nós não podemos esquecer o tanto que isso veio melhorar e aperfeiçoar as nossas técnicas de ensino, de aprendizagem. Então, quer dizer, é exatamente através da internet que veio para revolucionar. O exemplo que eu posso dar para vocês é o Google, não é verdade? Quantos de vocês não utilizam o Google nas suas pesquisas? O Google é uma ferramenta realmente muito importante, muito interessante e amplamente utilizada para pesquisas, quando você pode estar utilizando, por exemplo, agora você está realizando um trabalho na nossa disciplina ou de qualquer outra disciplina do curso, né? Então a internet veio exatamente com esse propósito de aperfeiçoar, de melhorar e de facilitar exatamente a nossa comunicação, não é verdade? Por que não? Mas a gente também não pode esquecer de outro ponto importante digamos assim, que essas tecnologias nos trazem, no que se refere à questão do cyberespaço, não é verdade? Afinal, o que é que a gente tem? Quando a gente está falando de cyberespaço, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um espaço, de um ambiente formado basicamente o quê? Por redes de telecomunicações, e que essas redes de telecomunicações são o quê? São elas que vão fazer o quê? Que vão conter as informações digitais de como é que eu posso falar para vocês? Digamos assim, em que você vai ter diversos meios e conteúdos que vão estar ali disponíveis, não é verdade? Então, quer dizer, o cyberespaço hoje é exatamente esse espaço em que, digamos assim, hoje praticamente todas as máquinas, todos os computadores estão meio que conectados. Então, quer dizer, é um espaço virtual, na verdade, em que hoje as pessoas conseguem se comunicar através do que então? Através do uso das telecomunicações. Como a gente disse no início da aula, se nós pararmos para observar, praticamente tudo que nós fazemos hoje já está baseado em tecnologia. Seja através do seu smartphone, seja através, por exemplo, do seu tablet, ou do seu celular, ou do seu computador, tudo isso tem acoplado tecnologias que vão ser úteis, que são utilizadas exatamente para fazer essa comunicação, não é verdade? E quando a gente está colocando a questão da internet e do cyberespaço, é diferente, não é verdade? O cyberespaço é um espaço virtual, na verdade, ou seja, é uma espécie de espaço cibernético, em que você vai ter como é que eu posso falar para vocês, essa realidade dentro de um contexto digital, um contexto virtual, na verdade. Dentro desse cenário, nós não podemos esquecer a questão, por exemplo, da cybercultura, né? A cybercultura, ela surgiu mais ou menos digamos assim, em meados da década de 70, na verdade, e que ela, digamos assim, ela trabalha muito mais as relações de troca entre a sociedade, na verdade. Então, digamos assim, uma forma sociocultural que você tem de estar trabalhando digamos assim, essas relações entre as pessoas, e isso tudo, logicamente, baseado em quê? Baseado nas tecnologias e o que então? De base totalmente microeletrônicas, né? Isso, como a gente disse para vocês, surgido em meados da década de 70. Vale salientar, vale lembrar para vocês que a cybercultura, digamos assim, ela é muito formada principalmente também por esse conhecimento que é gerado por nós mesmos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vai, por exemplo, procurar um site em que muitas das vezes é alimentado por pessoas comuns, exatamente o que eu estou querendo dizer. Veja, por exemplo, o caso de um Wikipedia, né? O Wikipedia, se você parar para observar, ele vai ser o que então? Ele vai ser formado por uma rede de pessoas que vão alimentando, são pessoas que têm um certo conhecimento, num notório saber naquela determinada área, ele vai lá e coloca aquelas informações. E aquilo ali serve de informações, vai servir de base para pesquisa para muitas outras pessoas. Na verdade, então, isso vem sendo muito utilizado ultimamente. Mas aí eu pergunto a você, por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos hoje uma realidade que a internet hoje, que as tecnologias atualmente estão utilizando, ela é baseada no quê? No que nós chamamos de quê? De hipertextos. O que é um hipertexto? Como é que funciona? O hipertexto nada mais é do que aqueles links que você utiliza. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos parar para pensar. Se nós pegarmos o caso de um livro qualquer, de um texto tradicional ao qual a gente está acostumado, o que é que nós temos? Nós temos um livro, na verdade, em que aquele livro que nós estamos utilizando, ele vai ter uma sequência, página 1, página 2, página 3, página 4 e assim sucessivamente. Na verdade, a apostila de vocês, por exemplo, o livro de vocês, o PDF que vocês têm disponível, ele segue mais ou menos essa sequência.
A ideia do hipertexto é um tanto diferenciada. O que acontece? Você tem o que então? Você pode estar simultaneamente buscando dentro do próprio texto textos dispersos. Ou seja, você pode estar puxando outros textos dentro daquela realidade. O que é que nós queremos dizer com isso? Vejam só. Quando eu estou acessando uma página qualquer, por exemplo, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, você vai estar o que então? Você vai estar buscando links. E esses links vão estar fazendo o que então? Vão estar alimentando, ou seja, vão estar sendo alimentados por outros textos. Ou seja, ele vai buscando um texto daqui, outro daquela. E isso forma o que a gente chama de hipertexto. Então, quer dizer, hoje a internet ela é baseada nisso. E os cursos à distância, com a utilização da internet, ou seja, a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, eles trabalham com hipertextos. Na é verdade, em que você vai clicando, você vai aparecendo uma página, depois pega outra página e assim sucessivamente. Daí, a importância que nós temos hoje de que dessa navegação e dessa interação que é gerada dentro desses ambientes, na é verdade. Nós colocamos aqui o caso dos ambientes virtuais de aprendizagem. Mas isso poderia ser também, por exemplo, o uso de um Facebook, de um Twitter, ou talvez uma página tipo o IFPI, por que não dizer, na verdade? Tudo isso trabalha o quê? Com a ideia do hipertexto. É interessante também colocar para vocês e relembrar um pouco para vocês a ideia da interatividade. Por que eu estou chamando a atenção para vocês da interatividade? Porque hoje a interatividade ela vem atuando, ela trabalha de uma forma, digamos assim, que é fundamental para os cursos de ensino à distância. E isso é nada mais, nada menos do que uma consequência do uso do hipertexto, digamos assim, da ação dos usuários, as nossas ações, através do quê? Então, de um hipertexto. Então, quer dizer, é exatamente a nossa ação de estar buscando, de estar lendo um texto, daqui a pouco buscando outro texto, seguindo uma sequência lógica, ou talvez de acordo com você precisa, por exemplo, voltar para fazer a revisão de um texto qualquer, apertando o quê? Clicando um link qualquer dentro de uma página qualquer, ou através dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, e isso nada mais é do que então, do que você está o quê? Praticando a questão da interatividade. Isso é interatividade. É quando você consegue estar fazendo esse contato, esse relacionamento, na verdade, entre páginas diferentes, entre links diferentes, que vão estar puxando uma coisa da outra, tá bom? E isso termina estabelecendo um diálogo, na verdade. Um diálogo que, por exemplo, pode estar acontecendo entre professor e tutores, entre professores e alunos, por exemplo. Por quê? Porque para você estar assistindo esse vídeo agora, você deve ter clicado em um link qualquer. O link, no caso, seria exatamente esse que está puxando diretamente esse vídeo do YouTube, onde ficou alimentado, onde de fato ficou postado este vídeo, onde ficou de fato guardado, vamos dizer assim. Tá? Então, dessa forma, o que é que nós temos? Nós temos uma relação em que vocês vão ter contato direto entre professores e alunos, por exemplo. Ou, por exemplo, entre alunos que estejam fazendo uma pesquisa qualquer. Então, quer dizer, isso é a questão da interatividade. Né? E dessa forma, essas informações terminam sendo disponibilizadas para todos aqueles que eventualmente têm interesse, tá bom? E essa interação, interessante, vale a pena salientar que essa interação, ela vai postar essas informações acerca, logicamente, daquilo que estamos vivenciando. Isso também é outro ponto que eu acho que é fundamental e nós não podemos, logicamente, esquecer, na verdade. Outro ponto que eu acho que é fundamental, que nós não podemos esquecer hoje, é a questão das redes sociais. E eu chamo a atenção de vocês para as redes sociais, porque ela termina sendo uma estrutura social, na verdade, uma estrutura social formada o quê? Por pessoas ou até mesmo organizações, na verdade, que vão estar conectadas por várias formas de relações. Na qual você vai ter o quê? Então, um compartilhamento, uma partilha de valores e objetos comuns que vão ser disponibilizados, que são criados pelas pessoas. Certamente você que agora está assistindo essa videoaula, se você participa hoje de uma rede social qualquer, certamente você vai ter o que então? Você vai ter aquelas pessoas às quais você mantém um certo contato. E com isso você vai ter o que então? Você vai ter a facilidade de estar se comunicando com elas e de certa forma, ao mesmo tempo que você ensina, você também está aprendendo. Então as redes sociais têm hoje essa grande vantagem, não é verdade? Pena que muitas das vezes as pessoas não utilizam as redes sociais da forma mais adequada. Na verdade, poderia ser melhorada a forma de utilização das redes sociais, mas que é uma grande ferramenta que facilita bastante o trabalho de todos, isso aí é inegável, não é verdade? E nós colocamos essa questão das redes sociais, a questão da internet, a questão de hipertexto, cyberespaço, cybercultura, tudo isso para dizer uma coisa muito simples para vocês, tá? É muito mais para trazer informação e dizer para vocês que hoje as tecnologias elas estão muito presentes no nosso ambiente educacional.
Afinal de contas, como é que vocês estão estudando? Não é mediados através de tecnologias? Ou seja, vocês estão conseguindo meio que falar diretamente comigo, enquanto professor da disciplina de metodologia em educação à distância, mediados através de quê? De uma tecnologia. Então, é essa tecnologia que vai fazer com que nós possamos estar nos comunicando nesse momento. Afinal de contas, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula. Então, o que acontece? Hoje é um grande desafio que nós temos. Tá? É exatamente o que então? É fazer evoluir todos esses conceitos para facilitar exatamente o que então? Esse processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. Então, digamos assim, o que nós queremos de fato é que todas essas tecnologias sejam de fato aplicadas, sejam levadas o quê? Para o nosso ambiente educacional. É isso que de fato se espera, não é verdade? Ou seja, da mesma forma que você tem um lápis, uma borracha e um caderno, um livro impresso, aquele texto que de fato nós, acho que a grande maioria aqui estudou durante todo o nosso ensino fundamental, o nosso ensino médio, baseado com um livro, um caderno, um lápis, uma borracha. Essas tecnologias também, digamos assim, essas novas tecnologias que hoje a gente pode dizer que estão surgindo, como tablets, computadores, smartphones, tudo isso também pode ser incorporado sim ao nosso ambiente, à nossa realidade educacional, que vai facilitar de sobremaneira o nosso desenvolvimento intelectual. Por que não? Tá bom? Então, esse é exatamente o que de fato nós esperávamos com a unidade 1. Era discutir um pouco sobre as tecnologias, discutir um pouco sobre o hipertexto, verificar como de fato nós temos a tecnologia sendo utilizada no nosso cotidiano, como nós dissemos, através de um telefone celular, um tablet, ou até mesmo um código de barras, né? Por que não? É tecnologia também. E discutir um pouco a questão das redes sociais e a importância também, claro, da tecnologia no ambiente educacional. Agora eu peço que cada um de vocês, que vocês estudem um pouco mais, façam a leitura do texto, participem do fórum, façam as atividades e qualquer dúvida é só entrar em contato ou comigo ou com os tutores e estaremos sempre à disposição de vocês, tá bom? Até breve, até a nossa próxima videoaula. Até logo, gente. Tchau, tchau.